instante do rascunho ao best-seller publicado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Escritor Pod. Esse é o programa onde a gente descomplica o mercado do livro sem promessas mágicas, mas com muita técnica e coração. Eu sou Lilian Cardoso e se você é escritora, escritor ou sonha em ser, já se acomoda aí com seu caderno de anotações porque o papo hoje está valendo cada minuto. Nesse episódio, vamos falar de um tema que muito autor ignora, mas é essencial para vender livro: nutrição de leads, de contatos. Além das dicas técnicas para quem quer registrar a sua obra na Câmara Brasileira do Livro. Tem também o quadro que eu amo fazer, o Escritor Pode versus Não Pode, com aquela análise afiada sobre os acertos e deslizes no mundo dos escritores. E no papo reto, vamos direto ao ponto sobre um dilema real: como equilibrar sua originalidade com o que o mercado quer ler? Porque sim, é possível escrever com alma e com estratégia. Sintonize com a gente aqui na Rede TV Paraná ou acompanhe de qualquer canto do Brasil pelo app Sul TV. Os episódios completos ficam disponíveis no meu YouTube para você assistir a qualquer momento. Depois que acabar aqui, já pode maratonar os outros episódios se quiser. Se você deseja publicar um livro com qualidade, a minha recomendação é você fazer o livro aqui pelo nosso estúdio LC Design Editorial, uma empresa do Grupo LC Agência de Comunicação, para quem quer fazer um livro com uma capa que vai comunicar, uma diagramação que vai cuidar de todos os detalhes internos do seu livro. E ainda você tem a nossa parceria para escolher a melhor gráfica para imprimir o seu livro e cadastro em plataformas também de impressão sob demanda e na Amazon. Então, se você quer fazer um livro com qualidade, a LC Design Editorial é o melhor lugar para você produzir o seu livro de maneira independente. Escritor pode, escritor não pode. Confesso que eu me divirto muito com esse quadro. É o momento que vocês mandam as perguntas mais curiosas, inusitadas, corajosas e eu respondo com carinho, mas com sinceridade. Porque o escritor consciente é aquele que evolui na sua carreira. Vamos para a primeira pergunta. Lilian, qual é a linha tênue entre plágio e inspiração? Inspiração é aquela amiga que te sussurra ideias no ouvido. Aquilo que você consulta, aquilo que você lê, um filme que você assiste. Agora, plágio é aquela prima que literalmente xereta seu trabalho sem pudor. O que vale? Sempre dá crédito. Toda vez que você for referenciar outra pessoa, dê o crédito a ela. Não plagie nunca. Se você se inspirou em algo, conte. Nada de esconder referências como se fosse segredo de Estado. Sua originalidade não está na história original, mas em como você conta essa história. É como um chefe de cozinha. Os ingredientes podem ser os mesmos, mas o tempero é 100% seu. Ou seja, o escritor pode ser transparente, referenciar suas inspirações, transformar a referência em algo novo. Só não pode, de maneira alguma, copiar descaradamente sem dar referências e fingir que a ideia nasceu do zero. Isso não pode. A segunda pergunta, que também é bem legal, certamente ela está no dilema curso versus talento natural. Lilian, vale a pena investir em cursos? Não é sempre mais do mesmo? Olha, o escritor não pode cair na armadilha dos extremos, nem achar que um curso vai fazer tudo por você, nem acreditar que só a intuição basta. O equilíbrio entre aprendizado e a autenticidade é o que faz um escritor evoluir. Agora, sem dúvidas, o escritor pode usar cursos como ferramenta, mas não como muletas. Aprender técnicas, absorver métodos e refinar a escrita são essenciais, só que nada disso vai substituir a sua voz, o seu talento e a sua dedicação. E é por isso que alguns autores se destacam e outros não. Sabe o que faz um autor se destacar? Não é somente o curso, é quem coloca o que aprendeu em prática. Ainda sobre a arte de escrever, é 30% técnica e 70% alma. Nenhum curso pode ensinar o que só você pode criar. Por fim, temos a última pergunta. Vamos lá. Lilian, vale a pena investir em traduções ou só focar no nicho brasileiro? Internacionalizar a sua obra ou a sua carreira pode ser um caminho brilhante, mas o escritor não pode querer abraçar o mundo sem uma estratégia. Traduzir um livro e expandir para mercados internacionais parece incrível, mas sem planejar, entender realmente se o teu público-alvo está naquele outro país,
pode virar um tiro no escuro. Será que a sua obra, o tema do seu livro, é interessante para as pessoas que moram lá do outro lado do oceano? Publicar em outro idioma envolve adaptação cultural, cursos de tradução e, principalmente, como eu falei, conhecer o seu público-alvo. Por outro lado, o escritor pode focar onde há demandas de crescimento real. O mercado brasileiro tem leitores apaixonados e diversas oportunidades. Antes de se aventurar internacionalmente, vale testar formatos, públicos e engajamento por aqui. Depois, com uma base sólida, a expansão vai ficar mais certeira. Em suma, não pode traduzir e lançar em outro idioma achando que só isso vai garantir sucesso, mas pode muito analisar mercados, estudar tendências e traçar um plano antes de expandir. E tem mais, o melhor jeito é você começar a falar com sua audiência no Brasil. Formou o público aqui? Se a sua obra fizer sucesso no Brasil, pode ter certeza que editoras, agentes literários vão te publicar para levar a sua obra mundo afora. Toda semana eu trago dicas rápidas e práticas em relação à produção do livro, sobre o processo de escrever, publicar e divulgar. Mas hoje eu vou trazer algo bem importante para você que quer registrar a sua obra. Informações essas que eu trago aqui no meu livro, O Livro Secreto do Escritor. Por isso eu trago para vocês hoje uma informação importante sobre como registrar a sua obra. Algo importante, como registrar a sua obra na Câmara Brasileira do Livro. Vamos lá. Primeira coisa que você, porque é escritor, você que vai escrever o seu livro, precisa saber. Todo livro tem um código de barras, isso se chama ISBN. É como se fosse o CPF literário que vai dar cidadania oficial à sua obra. Mas calma, eu preciso um pouquinho além do burocrático. Porque realmente importa registrar o seu livro. Muito mais que um número, o ISBN é um passaporte para o mercado editorial. Ele permite que as livrarias te encontrem, que as bibliotecas cataloguem sua obra, que os distribuidores rastreiem suas vendas e que as plataformas digitais identifiquem o seu trabalho. Lili, o ISBN é obrigatório? Não é, mas tem se tornado cada vez mais essencial no mercado editorial. Eu sempre recomendo que o autor faça sim esse registro. É muito difícil encontrar obras sem ISBN que sejam valorizadas e tenham alta credibilidade nessa hora. E tem dados muito importantes que muita gente ignora. Cada formato do seu livro precisa de um ISBN diferente, seja ele físico, e-book ou audiolivro, por exemplo. Atualmente, segundo a Câmara Brasileira do Livro, o valor é muito simbólico. Eu recomendo que você entre no site da Câmara Brasileira do Livro e faça essa solicitação, tá? Além de ter o ISBN, na Câmara Brasileira do Livro, você vai fazer a ficha catalográfica e também pode fazer o registro de direito autoral. Lá dentro do site, você vai colocar as informações básicas, por exemplo, da sua obra, os seus dados pessoais. E é importante, tá? Pagar o valor da taxa e ficar atento ao que foi solicitado para evitar erros no pedido. Um erro burocrático pode atrasar todo o seu processo. Então entre no site, leia com atenção, na Câmara Brasileira do Livro, faça a ficha catalográfica da sua obra. A ficha catalográfica vai ter as informações corretas, também vai ser assinado por uma bibliotecária, né? Todas as informações. Aline, eu vou enviar meu livro para várias editoras, quero ter um pouco mais de segurança antes de mandar a minha obra para avaliação. Então faça também o registro, né, do direito autoral, tá bom? E se você vai publicar por uma editora, fique tranquila porque ela cuida de todo esse processo. Então essa dica, claro, vale para quem vai fazer de maneira independente. Quer mais informações sobre o processo de registro da sua obra? Leia O Livro Secreto do Escritor. Bora pro marketing literário? Se você só aparece nas redes sociais quando tem livro novo, isso não é marketing. Sabe o que isso parece? Que você está pedindo um favor. Hoje o tema é nutrição de leads, de leitores, de pessoas, de contatos, ou seja, como manter seu leitor interessado, envolvido e pronto para comprar muito antes do lançamento. Bom, inicialmente, o que é um lead? Lead é aquele potencial leitor que já mostrou algum interesse no seu universo autoral, seja baixando um e-book, fazendo comentário numa live ou se inscrevendo numa newsletter. A grande sacada do marketing literário contemporâneo é criar um ecossistema de valor do seu conteúdo. Não basta bombardear o público com "compre meu livro", é preciso construir uma jornada de conexão. Pense no seu funil de comunicação como um relacionamento. Você não casa no primeiro encontro, certo? O e-mail marketing, embora muita gente duvide, continua sendo peça importante na estratégia. Mas cuidado, não transforme a sua newsletter, o seu conteúdo, né, os seus envios semanais num panfleto digital. Crie conteúdo que realmente interesse, como bastidores da escrita, reflexões sobre literatura ou trechos exclusivos.
temas que estão relacionados também à sua obra, artigos, contos, enfim. Use a criatividade, mas não deixe de se conectar com a sua base de contatos. Tenha também o WhatsApp, que é o canal mais íntimo que existe hoje, porém, fique muito atento. Ética em primeiro lugar. Só envie mensagens para quem autorizou. Vai fazer um grupo? Peça autorização. Pense em áudios curtos, making off da sua escrita, curiosidades que criem conexão real. Eu, por exemplo, estou no grupo do professor Clóvis de Barros Filho. Toda manhã ele manda uma reflexão e eu gosto de estar lá nesse grupo dele. Então, que tipo de grupo, de conteúdo que você pode fazer que as pessoas vão se interessar para ouvir uma mensagem diária? Escreve poesia? Por que não, então, um grupo de poesias matinais? Lives e eventos online também são verdadeiras fábricas de lead. Mas eu não estou falando só de momentos de vender, mas de construir comunidade. Um workshop bem estruturado pode converter muito mais do que uma propaganda direta. E a métrica mais importante, engajamento. No mundo de números, não adianta ter 100 mil seguidores se eles não participam dos seus projetos. Muitos perfis exibem grandes quantidades de seguidores, mas o verdadeiro diferencial está na autenticidade da comunidade, aquele grupo apaixonado que interage, constrói e impulsiona a sua marca. Sabe de onde vêm as melhores indicações da minha agência e de leitores? Dos meus próprios autores. Moral da história: seu conteúdo precisa ser tão bom que as pessoas sintam falta quando você não estiver lá. Marketing literário constrói experiências e conexões que transcendem cada página, transformando a leitura em uma vivência única. Vamos para o Mercado em Foco? Você já reparou que algumas livrarias são muito mais do que apenas prateleiras cheias de livros? Pois é. A Livraria Leitura, um dos grandes nomes do mercado editorial brasileiro, comemorou 58 anos de história mês passado e com muitos planos para o futuro. Tudo começou em 1967 em Belo Horizonte, na Galeria do Ouvidor. Hoje a leitura já soma 123 unidades espalhadas por 24 estados e não pretende parar por aí. Até o fim de 2025, pelo menos 7 novas lojas devem ser inauguradas. E não é só livro não. A leitura tem apostado na diversidade de produtos e experiências. Revistas, artigos geeks, papelaria e eventos culturais fazem parte da identidade da marca, que se tornou um verdadeiro ponto de encontro para os leitores e criadores. E mesmo diante de tanta revolução digital, a livraria segue determinada a crescer. Com planejamento estratégico, a meta para este ano é clara: vender 12 milhões de livros. Segundo o presidente da rede, Marcos Teles, abre aspas, crescendo do jeito certo, sem fazer loucuras, fecha aspas. Então, se você ama literatura e quer conhecer uma livraria que respira cultura e inovação, já sabe, a leitura segue firme com uma das gigantes do setor. Estou aqui na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Gente, e eu tô com o autor da vez. Ele não é só o autor da vez com mais de 70 livros. Ele também é CEO do maior grupo editorial de publicações de livros infantis, infanto-juvenil do Brasil. Donaldo, um prazer estar com você aqui na Bienal, impressionada com a quantidade de livros que você já produziu e com a sua história. Então aqui no nosso programa na Rede TV Paraná, um programa que também é um podcast, o Escritor Pod, vai ser uma delícia ouvir a sua história para inspirar todo mundo que está ali do outro lado da tela a também seguir a carreira no mercado do livro e a ler mais também. Muito obrigada, Donaldo. Conta pra gente, como é que foi essa história toda, como é que você começou no mercado do livro? Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Eu comecei no mundo dos livros enquanto eu estudava filosofia na USP. Comecei vendendo a revista Leia e depois montei uma banca de livros na USP também. E depois de um mês eu comecei a trabalhar nas feiras em escolas. E durante 10 anos fazendo feira nas escolas, eu recebi muitas solicitações de alunos, de crianças que queriam diversos livros que as editoras não estavam publicando. Então, em 2000, nasce a editora Ciranda Cultural. E nasce pelo desejo das crianças de terem livros acessíveis. Então, a Ciranda Cultural sempre se preocupou em ter livros dos mais diferentes temas, os mais variados temas, mas com preços acessíveis também. Então, de 2000 até hoje, nós temos 25 anos de história e 25 anos de crescimento e de transformação, porque a gente acredita que livros realmente transformam a vida das pessoas. Eu imagino que deve passar um filme pela cabeça dele. Vocês sabem, eu como jornalista e uma curiosa, né? Eu que estou no mercado do livro
há 17 anos e toda vez eu acho que eu sei da história do Mercado Livre, encontro com o autor, com o editor, ele que é também nosso parceiro, nosso cliente da LC, e eu fiquei, assim, realmente emocionada com a sua história, né? Começou com essa necessidade de divulgar, de vender, de falar livro, e aí você, né, passam aí 25 anos, que eu tenho certeza que foi de muito trabalho e muita dedicação para ter uma das maiores editoras do país. Falando então em memórias, eu queria que você falasse do primeiro livro, que eu sei que tenha tudo a ver com o teu projeto familiar. Você já tinha a editora quando lançou o seu primeiro livro. Conta um pouquinho pra gente dessa história e desse livro. Na verdade, nunca imaginei que um dia eu escreveria livros. Eu sempre gostei muito de crianças e sempre gostei muito de ler e também sempre gostei de contar histórias para crianças. E nessa minha paixão por criança e por histórias, quando a minha filha Samara nasceu, eu obviamente contei muitas histórias para ela. E a Samara também era uma criança sempre muito criativa e ela pedia para que eu inventasse histórias. E muitas vezes ela pedia que eu colocasse certos objetos nas histórias. E toda noite eu contava a história para ela antes de dormir. E às vezes ela falava para mim, pai, agora você coloca um cavalo na história. Cria uma história, mas você precisa colocar um cavalo e uma cadeira. Então eu fui meio que exercitando a imaginação, contando história para minha filha Samara. E o primeiro livro nasce também de forma muito espontânea, num momento de inspiração. Foi um dia que a minha filha Samara chegou em casa chorando, porque sofria bullying, porque ela usava botinha. E eu, de repente, tive um clique do nada e contei uma história de uma ovelha rosa. Claro que essa ovelha era uma ovelha imaginária, uma ovelha rosa que morava na fazenda Santa Rosa, da Dona Rosa, onde tudo era rosa, porque a minha filha gostava da cor rosa. Então eu criei na hora uma ovelha rosa e essa ovelha só ficou rosa porque ela tropeçou em latas de tinta rosa. Esse aqui, né? Que é esse livro aqui. Então esse livro realmente foi uma surpresa para mim, porque eu contei essa história, nem imaginei que isso poderia virar um livro. E a história ficou tão legal porque a minha filha gostou muito e acabou virando livro e virou um grande sucesso, porque esse livro realmente trata da questão da inclusão, do respeito às diferenças e da importância que a gente precisa ter no olhar em relação ao outro. Ele é muito adotado nas escolas, coisa que eu também não imaginava que isso pudesse acontecer. É uma grata surpresa que esse livro já tem mais de 10 anos e tem mais de 100 mil cópias vendidas. Tem um canal no YouTube chamado Ovelha Rosa e Seus Amigos, onde tem muitas músicas que vocês podem acompanhar, que são inspirados neste livro, que fala sempre das diferenças e do respeito ao outro e da inclusão. Nossa, inspiradora a história, né, do Donaldo, porque assim, tem todo esse projeto dele, né, abre a editora, depois faz um livro que ajuda tantas outras crianças, professores, pedagogos a lidar com um tema tão sensível que é o bullying na escola e parte de uma dor da sua pequena. Quais outros livros que você quer indicar que teve um momento especial? Eu posso falar aqui alguns exemplos de livros também que eu fiz, inspirados na minha filha Lorena. O livro Mala Maluca, por exemplo, foi um livro que eu escrevi fazendo uma brincadeira de rima com a Lorena quando ela tinha apenas 6 anos. E a brincadeira foi tão gostosa que se transformou num livro, e é um livro super adotado nas escolas. Então muitos livros eu criei realmente inspirados na minha filha. Eu fiz um livro chamado Bruxa Chatucha, que tinha medo de chuva, quando chovia chorava, tomava chá de chicória, dormia no chão, não tinha colchão, morava no chalé sem chaminé, era tudo com CH. Eu fui fazendo frases e de repente essas frases viraram uma história. Quando eu fiz o processo de alfabetização com minha filha, eu criei muitas e muitas histórias a partir de brincadeiras que eu fazia com ela. Eu fiz também um outro livro chamado Avestruz Atrapalhada, Atravessando a Estrada, tudo com TR. Que eram frases que de repente eu fazia com ela em termos de brincadeira, mas depois essas frases acabaram virando histórias. Queijo com Quiabo, que eu criei também para ensinar o QU. Então, são vários livros assim que eu me inspirei nas minhas filhas. Então, com a Lorena, eu escrevi quase 20 livros nessa minha interação com ela. E eu sou muito feliz por isso, né? Nossa, como eu falei, né? Inspirador. Todo mundo pode escrever um livro, escrever com qualidade. E o processo que ele fala, imagino as memórias afetivas que você criou com as suas filhas, produzindo todas as histórias, fazendo essa contação de histórias. Agora deixa eu te levar para um momento divertido do nosso programa.
Quando eu estou com os leitores, eu falo assim para eles, eu pergunto o que o escritor pode e o escritor não pode fazer, que é uma brincadeira. Eles falam coisas do tipo, o escritor não pode, né, as meninas que adoram um bom romance, matar o personagem favorito e tal. Quando eu estou com o escritor e com a escritora, eu mudo a pergunta, eu vou inverter. Aí eu vou te perguntar, o que o leitor pode e o leitor não pode fazer? Eu acho que tem uma coisa que eu entendo assim, que a literatura é transgressão. O leitor pode tudo, na minha opinião. Ele pode interpretar o seu livro da forma como ele bem quiser. Eu não diria que o leitor não pode fazer alguma coisa, o leitor pode tudo. E o que a gente quer fazer através da escrita é provocações, é provocar o leitor. E o livro tem, acho que, essa potencialidade de fazer com que a pessoa viaje no mundo da imaginação. Então, tanto para escrever um livro você precisa da imaginação, mas também quando o leitor lê o seu livro, eu acho que ele também viaja. E o que mais me surpreende é que quando eu visito escolas, as escolas muitas vezes me apresentam interpretações diferentes daquilo que eu imaginei quando eu escrevi um livro. Então, eu tenho muitas escolas que eu visito e que as professoras fazem projetos escolares baseados em meus livros, e que eu fico surpreso porque as professoras conseguem captar coisas que eu não imaginei, né? Então, eu fiz um livro, por exemplo, Zilhões de Abelhas, que foi adotado numa prefeitura em Promissão, e eles fizeram todo um trabalho incrível, e que eu nem imaginava que esse livro pudesse ter tanta potencialidade e tantas possibilidades de explorar temas diferentes a partir de um livro sobre abelhas. Então eu fico muitas vezes surpreso com coisas que os leitores conseguem captar na sua escrita que quando você escreveu ou quando eu escrevi não estava na minha mente, né? Eu simplesmente coloco no papel aquilo que vem na minha mente. Normalmente eu não reescrevo meus textos, são textos de primeira, às vezes eu reescrevo, mas normalmente não reescrevo, mas eu fico surpreso com a imaginação dos meus leitores, que conseguem extrair muitas vezes coisas que eu não imaginei na hora da escrita. E onde encontra os livros? Tem em todas as livrarias do Brasil, né? Todas as livrarias do Brasil você pode encontrar os livros da Ciranda, ou na Amazon, ou no próprio site da Ciranda Cultural. Com certeza você vai encontrar todos os livros da Ciranda Cultural. Difícil vai ser escolher qual, né? Quais livros, né? Quais livros de tantas obras. Eu vou pegar aqui o meu de presente com o Donaldo, vou pegar o autógrafo e quero que você também acompanhe a Ciranda Cultural nas redes sociais e para ficar acompanhando todos os projetos, todos esses selos, esses projetos incríveis, tá bom? Esse foi o nosso Autor da Vez, direto da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Você quer escrever, publicar ou divulgar o seu livro? Então você precisa conhecer a maior agência do Brasil que produz e divulga livros, Grupo LC Agência de Comunicação. Entre no nosso site ou fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 11 2275 6787. De cursos de escritas, consultoria, mentoria, a divulgação da obra e também a publicação do seu livro na Amazon e em todas as plataformas de impressão sob demanda. Esperamos você e o seu projeto, porque a hora de divulgar o seu livro é agora. Escritor, escritora, você que está aí do outro lado da tela, a hora do nosso papo reto. Existe uma tensão que todo escritor sente em algum momento. Escrevo o que amo ou escrevo o que vende? A verdade é que não existe uma resposta única, mas existe o equilíbrio. Você não precisa se moldar completamente no mercado, mas também não pode ignorá-lo. O risco está nos extremos, presta atenção. Aquele livro que hermeticamente é incompreensível e que não dialoga com ninguém, ou aquele que é tão genérico que perde toda a originalidade. A arte não é concessão, é comunicação. E comunicação pressupõe encontro, diálogo e conexão. Por isso, estude o mercado. Isso vale para qualquer área. Se você for hoje, sei lá, abrir um negócio, você não vai ter que estudar o setor, o mercado, para você entender mais sobre ele. Com o mercado do livro vai funcionar da mesma forma. Estudar o mercado não significa também que você vai trair a sua essência. Veja o que funciona, como os livros são apresentados, quais temas estão em alta, e então traga o seu olhar, o seu diferencial. Por isso eu reforço, escritor que se preza não escolhe entre ser fiel ou ser lido. Ele encontra o ponto de equilíbrio onde a arte e a comunicação dançam juntas. Você pode ser fiel à sua voz e fazer ela ecoar, e eu tô aqui para te lembrar disso. Mas saiba aonde você vai pisar. Chegamos ao fim de mais um episódio do Escritor Pode na Rede TV Paraná e também reprisado lá no meu canal do YouTube.
E saiba que a energia criativa de você, que está aí do outro lado da tela, é o que realmente vai fazer esse programa brilhar. Então, compartilhe seus momentos e inspirações lá no meu Instagram, marcando meu perfil, @LilianCardoso. Transforme cada insight deste encontro em novos capítulos da sua jornada literária. Lembrando você que na LC, a agência de comunicação, seguimos como laboratório onde sonhos autorais ganham corpo e alma. Não somos apenas uma agência, somos um espaço de alquimia criativa que transforma rascunho em pontes entre autores e leitores. Convido você a entrar no nosso site e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E para fechar, deixo para você que me acompanha e reflete comigo uma frase que escrevi no meu livro e que pode mexer também com as suas ideias. Equilibre pesquisas extensas com criatividade e originalidade. Embora seja necessário se aprofundar, o leitor espera por algo original e não por uma obra cheia de pesquisas e citações, a não ser que seja, claro, um trabalho acadêmico. Utilize os estudos como uma base sólida para a escrita, mas não se restrinja a ser apenas um repassador de informações. Explore novas perspectivas, crie personagens cativantes e desenvolva tramas envolventes que vão além dos dados encontrados. E uma dica da Lilian: é normal ficarmos sobrecarregados com uma quantidade excessiva de informações. Recomendo separar um tempo para leituras, sempre atento para que a pesquisa alimente o processo de escrita de maneira eficiente e sem excessos. Da primeira frase ao último parágrafo, seu caminho como escritor está só começando. Nos encontramos no próximo Escritor Pode. Se você ainda não leu o livro Secreto do Escritor best-seller publicado no Brasil pela Citadel Grupo Editorial, recomendo que você vá à livraria mais próxima de você ou busque na loja online que você mais tem confiança, porque esse livro aqui eu tenho certeza que vai te ajudar a destravar a sua escrita e passar todas as informações que você precisa para ficar mais confiante na hora da publicação e divulgação.